dia, tudo bem com vocês? Feriado, né, gente? Mas estamos aqui juntos novamente para dar continuidade à leitura da nossa Bíblia Sagrada. Hoje a gente vai ver sobre a consagração dos primogênitos. Já estamos no capítulo 13 do Êxodo e segue aqui conosco, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, que é muito importante para que mais pessoas então tenham acesso a esse conteúdo. Vem com a gente, vamos lá. Então o Senhor Deus ordenou a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo o primeiro filho israelita que vem da luz pertence a mim, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. E Moisés discursou ao povo: celebrai perpetuamente esse dia em que saíste do Egito, da casa da escravidão, pois com mão poderosa o Senhor nos tirou de lá. E por isso não comereis pão fermentado. Hoje é um dia de primavera, no mês de Abibe, e estais abandonando as terras do Egito. Quando Yahweh vos fizer adentrar a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, território que jurou a vossos antepassados que vos daria, terra onde emanam leite e mel, então havereis de celebrar essa cerimônia sempre neste mesmo mês. Comereis pães sem fermentos durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma grande festa para Yahweh. Durante 7 dias serão comidos pães sem fermento. Não haverá em vossa casa nada fermentado, nem em todo o vosso território. Naquele dia, assim falarás a teu filho: eis o que Yahweh fez por mim, quando saí do Egito, e terá como sinal na tua mão um memorial entre os teus olhos, para que a lei de Yahweh esteja na tua boca, pois Yahweh te tirou do Egito com braço forte. Observarás essa lei perpetuamente no tempo determinado de ano em ano. Depois que o Senhor te fizer entrar na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus antepassados, teus pais, entregar-te por herança. Separarás para Yahweh o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos de teus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatará com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas, se não quiseres resgatá-la, tu lhe quebrarás o pescoço. Mas todo primogênito do homem de teus filhos, tu o resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar: o que é isso? Responderás: Yahweh tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão poderosa. Porquanto, tendo se obstinado Faraó e não querendo deixar-nos partir, Yahweh matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o filho mais velho do homem até as primeiras crias dos animais. É por isso que sacrificamos a Yahweh todo o primeiro filhote macho entre os animais. Mas pagamos o preço do resgate, para ficarmos com os nossos primogênitos. Isso será, pois, como um sinal amarrado à tua mão esquerda e tefilim, um símbolo em tua testa, como uma lembrança que Yahweh nos tirou do Egito com mão forte. A saída das terras do Egito. Ora, quando Faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Lam Suf, Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos
visitar. Então, nesse dia, levai daqui convosco os meus ossos. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante a noite. Pois é, gente, e assim começa a peregrinação dos israelitas pelo deserto. Era um caminho curto, era um caminho que dizia que se levaria coisa de 40 dias, mas Deus fez os israelitas vagarem pelo deserto por 40 anos. 40 anos ficaram circulando, ficaram de um lado para o outro no deserto. E para quê? Porque Deus percebeu algumas coisas a respeito desses homens, né? E que Deus não perceba acerca de você. O que eu quero dizer com isso, né, gente? Que você não fique 40 anos vagando no deserto. Que o teu tempo seja bem mais curto, que sejam de repente 40 dias ou 4 anos, não sei. Como é que você faz com que esse tempo de encontrar a terra prometida, a promessa de Deus para você, seja mais curto? Tem como, mas não é tudo no tempo de Deus. Sim, é no tempo de Deus. Só que o tempo de Deus, olha que interessante, ele pode encurtar de acordo com a tua fé. Se você não tem fé, não adianta nem 40 anos. Tá? É muito mais do que isso. Tá? Às vezes uma vida inteira e você não vai chegar àquilo que Deus te prometeu. Por quê? Porque de certa forma você está dando volta. Tá? Então para de dar volta na tua vida e vai na direção que Deus está te mostrando. Você vai ver que esse tempo vai ser bem mais curto. Vai na direção que Deus está te mostrando. É a grande pergunta que sempre fica, né? Mas como é que eu vou saber se isso é uma direção de Deus ou se é uma direção que eu quero, se é uma coisa que está na minha cabeça? O seu sentimento. O seu sentimento. Se o seu sentimento é de angústia, de ai meu Deus, mas será? Eu não sei. Então está na sua cabeça. Se você está tranquilo com aquilo, né, com seus planos, novos planos, com as suas mudanças, se você tem convicção sobre aquilo, então isso é um plano de Deus. Se você está alegre, vou chegar lá na terra prometida, é um plano de Deus. Se você está duvidoso, meio entristecido, então não é um plano de Deus. Muitas vezes a gente faz planos pensando que são os planos de Deus. Não, é preciso saber diferenciar os nossos planos dos planos de Deus. Tá ok, gente? Pessoal, hoje, 7 da noite, estou aqui novamente com vocês. A gente vai ver até como o Mar Vermelho, a famosa passagem, né, do Mar Vermelho que se abriu. Hoje, hein? 7 da noite. Lembrando que a gente está sempre com vocês, 7 da manhã e 7 da noite. Faça dia, né? Faça sol, faça chuva, como se diz, né? Seja a noite muito escura ou seja mais clara, a gente está sempre aqui com vocês, tá? 365 dias por ano, 7 da manhã sempre e 7 da noite. Ok, gente? É isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Quem está de feriado, que tenha um excelente feriado.